Então, turma, como eu falei para vocês no vídeo anterior, a análise de valor agregado é um tema um pouco mais complexo. E nessa área de gestão de custos e orçamento, a gente também tem outras terminologias que precisam ficar muito bem entendidas por ti. E a primeira dela é a cota, custo orçado do trabalho agendado. O que é isso, Aldo? Que é o valor que indica a parcela do orçamento que deveria ser gasta quando a gente considera o quê? O custo da linha de base do projeto, ou da atividade, ou daquele recurso específico. E como é que a gente calcula isso, Aldo? Como é que é calculado cota, né? É calculado com a análise dos custos da linha de base, divididos em fases e acumulados até a data de referência ou a data atual. Isso quer dizer o quê? Você tem lá o teu cronograma de projeto, você definiu a linha de base do teu cronograma de projeto, e aí imagina que tu dividiste as tuas entregas em marcos de entregas. Então imagina que, indo para aquele exemplo do vídeo anterior, a gente tem 4 trimestres, um projeto sendo executado em 4 trimestres, e ao fim do primeiro trimestre tu vais analisar o custo orçado do trabalho agendado, certo? O que eu deveria ter gasto até ali no primeiro trimestre. E relacionado a isso, a gente tem a próxima terminologia, o próximo conceito, que é o COTR. Né? O que é esse COTR, Aldo? É o custo orçado do trabalho realizado. E o que esse custo indica? Esse custo indica a parcela do orçamento que deveria ser gasta, considerando-se o quê? Considerando-se o trabalho realizado até aquele momento. E o custo, fazendo paralelo com o custo da linha de base para atividade ou recurso. Aí tu vai para pensar e olha assim, mas o custo orçado do trabalho agendado e o custo orçado do trabalho realizado, eles são bem similares. Realidade, eles são parecidos. Mas se tu parar para pensar, qual é a diferença? O cota analisa friamente quanto deveria ter sido gasto até ali, segundo o planejado e a tua linha de base de custo. Já o COTR, que é o custo orçado do trabalho realizado, faz a mesma análise baseado em quê? No trabalho realizado, e faz uma comparação com aquilo que foi planejado, correto? A próxima terminologia é o CRTR, ou custo real do trabalho realizado. O que esse custo vai mostrar? Exatamente os custos reais decorrentes do trabalho já realizado por um recurso ou uma atividade específica, até aquela data de referência ou a data atual do projeto, proveniente dos dados financeiros. Então, como a gente pode relacionar isso, Aldo? Bom, como a gente pode relacionar com os projetos, com os projetos que a gente está fazendo, que está executando? Depois que você determinou o orçamento do teu projeto, vamos pensar no nosso trabalho que a gente tem feito ali. Depois que a gente determinou o orçamento do nosso projeto, a gente construiu o cronograma daquele projeto, então definimos a linha de base. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode fazer as análises a partir do momento que o projeto de fato começar a ser executado. Por exemplo, 20 dias... imagina que a gente tem aquele projeto ali da Casa da Árvore, do pessoal do Thiago, a gente tem a abertura da loja do pessoal do Christian, né? Então, você tem um cronograma e 20 dias começou a executar aquele trabalho, né? Lembra que a gente tem a relação quando a gente vai fazer análise de valor agregado, está relacionado com o cronograma físico de projeto. Então, essas análises também, a partir do momento que eu comecei a executar, tem um exemplo a gente começou a executar e passaram 20 dias de execução do projeto. O que a gente consegue fazer a partir desses 20 dias? Consegue analisar o custo orçado do trabalho agendado, né? Ou o valor planejado, que é a mesma coisa. Consegue verificar o quê? O custo orçado do trabalho realizado, ou o valor que é o valor agregado, e o custo real do trabalho realizado. Percebe que neste momento o que acontece? Tu estás apenas fazendo análises pontuais. Como assim, Aldo? A gente está analisando ali, olhando para a linha de base e vendo quais são os valores que deveriam ter sido realizados, o que tem sido feito, né? Qual é o valor agregado e tudo mais.
E essas análises, a gente precisa fazer análises mais críticas, elas podem ser feitas em níveis de custo e de prazo. A partir desses dados aí, da linha de base, da análise da linha de base, a gente faz o que? Análise das variações. E essas variações, elas são conhecidas como, Paulo? Elas são conhecidas como variação de custo. O que é essa variação de custo? É exatamente a diferença, né, entre o valor agregado e o custo real. Se eu fosse te botar uma fórmula, aliás, vou botar uma fórmula bem aqui, ó, que é exatamente VC, variação de custo, é igual a VA, valor agregado, menos o custo real. Então, tu vais, em determinado momento que tu estiveres dentro daquele processo de controle de custos, né, do teu projeto, tu vais poder fazer uma análise desse tipo. Pô, peraí, deixa eu ver qual foi, se houve variação de custo no meu projeto. Vai olhar para o valor agregado do projeto e vai olhar para o custo real. E aí tem uma conclusão disso aí. Se essa diferença der um resultado negativo, o que isso significa? Significa dizer que a atividade está agregando o quê? Um valor inferior ao que se gastou no trabalho. E se continuar desse jeito, o que acontece? Significa que o projeto tem uma grande chance de ser concluído com um gasto superior ao orçado, não é? Imagina lá, lembra daquele primeiro exemplo lá dos vídeos anteriores? A gente tinha um valor agregado de 200 e um custo real de 230. Então, se a gente joga a fórmula ali para entender a variação de custo, a gente vai entender que deu um valor de menos 30. Se continuar assim, possivelmente o projeto vai o quê? Vai estourar orçamento lá no final. E é importante tu perceberes isso, porque, e como é que eu faço essa análise? Ó, percebe que a cada 200 reais agregados no teu projeto, tu gastou 230, entendeu? Essa que é a diferença, essa que é a análise que você precisa ter em mente quando a gente for trabalhar os teus projetos lá na nossa próxima aula, certo? Qual é a segunda terminologia, Aldo, sobre as variações? É a terminologia de variação de prazo. E o que é essa questão da variação de prazo? Vai ser a diferença entre o valor agregado, quanto, né, o projeto tem, as atividades do projeto até ali, até aquele momento, quanto agregou ao projeto como um todo, e do valor planejado. Então, é a diferença. Se eu fosse botar uma fórmula, também vou ver se eu ponho bem aqui uma fórmula, variação de prazo é igual ao valor agregado menos o valor planejado, tá certo, pessoal? Então, e aí, Aldo, o que é isso? Como é que a gente pode concluir essa questão? Se der positivo, o que a gente pode entender? Que o projeto está adiantado, lembra que a gente está falando de variação de prazo, e se der negativo, a gente vai poder o quê? Podemos dizer que o projeto está atrasado. Volta mais uma vez lá para o teu ponto. E lembra que a gente está fazendo uma análise de custo, né? Vamos voltar lá para aquele exemplo. Lembra que o nosso valor planejado era 250, o valor agregado foi 200. Então, jogando na fórmula, eu ia botar 200 menos 250, ia dar menos 50 a minha variação de prazo. Isso quer dizer o quê? Que o nosso projeto está atrasado. Beleza, pessoal? No próximo vídeo, a gente vai encerrar esse assunto das terminologias falando de indicadores de desempenho, certo? Vale ressaltar que quando a gente consome esse conteúdo aqui, nos permite, de forma antecipada, nos permite que possamos ir direto ao mão na massa no nosso próximo encontro. Então eu espero que a partir do momento que eu publique esses vídeos, tu consigas assistir para que a gente já esteja preparado para o mão na massa no próximo encontro, que vai ser no próximo sábado. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.